Nos próximos capítulos da novela Reis da Record, os filisteus roubaram a arca, mas eles não esperavam as grandes consequências que teriam ao mexer com o grande poder de Deus. O rei Gedor vai abrir a arca, mas o que tem dentro dela assusta a todos e pode comprometer a vida dos filisteus. Além disso, o fim dos filisteus está mais perto do que nunca, e algo bizarro pode selar o grande destino deles. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Mas, antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube vai sempre te avisar quando sair um vídeo novo da novela Reis da Record. E você ficará por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta. Você acha que os filisteus devem ser castigados, perdendo as suas vidas, ou você acha que eles devem virar servos dos israelitas? Deixe a sua opinião aqui embaixo. Eu vou contar o que vai acontecer com eles ainda nesse vídeo. É só você ficar ligadinho até o final. Mas me diz aqui nos comentários. Quero ler os comentários de todos vocês. Nesse momento da novela, os filisteus acabaram roubando a grande arca que os israelitas estavam usando para tentar ganhar a guerra. Nesse momento, a arca se encontra no palácio do rei Gedor. E enquanto isso, ele e seus filhos ainda estão decidindo o que é que eles vão fazer com esta arca. Eles vão até fazer uma reunião para discutir isso. Primeiro, Gedor perguntará para eles o que seus filhos acham que devem ser feito com essa arca. Imediatamente, Quedes vai dizer que, na opinião dele, essa arca tem que ser destruída. Eles devem colocar fogo ou algo do tipo e, em seguida, se desfazer, simplesmente eliminá-la da terra. Gedor pergunta se ele tem certeza que essa é a melhor opção. E pergunta e se o Deus dos israelitas se revoltarem contra os filisteus e jogar uma praga ou algo do tipo. Acontece que Quedes vai dizer ao seu pai que isso não irá acontecer, porque nem existir o Deus dos israelitas existe. Então, quanto a isso, eles podem ficar tranquilos. Acontece que Deus estava vendo toda essa situação e não gostou nada de ouvir de Quedes que ele não existe. Gedor então vai dizer que, como eles ainda não conseguiram chegar em um consenso por enquanto, essa arca ficará guardada ali no palácio, até segunda ordem, ou até eles arranjarem alguma coisa ou algo para eles fazerem com essa arca. Essa arca então ficará ali no palácio, bem ao lado do trono de Gedor, porque assim ele vai poder fiscalizar bem de perto se essa arca não vai ser mexida por ninguém. Acontece que enquanto Gedor estiver sentado em seu trono, bem ao lado dessa arca, ele vai começar a ficar extremamente curioso sobre o que é que tem dentro dela.
Ele fica pensando em inúmeras possibilidades, mas é claro que ele nunca vai ter a certeza, a não ser que ele abra essa arca. Só que Gedor não vai conseguir fazer isso por enquanto. Afinal, muitos guardas estão ali e eles podem ver o que é que Gedor está tentando fazer. Por esse motivo, o rei resolve abrir nas escondidas. Como os filisteus têm hábitos noturnos, Gedor vai ter que ir no momento em que todos estarão dormindo. E esse momento é bem de manhãzinha, por volta de 5 a 6 horas da manhã. Esse é o momento em que os filisteus já começam a se recolher para dormir. Gedor entra na sala do trono e se certifica de que ele está sozinho, de que não tem ninguém da sua família e que também não tem guardas. Ao se certificar de que ele está sozinho, o rei vai direto naquela arca. Ele então, diante dela, vai ficar se perguntando como é que ele abre. Ele tenta de um jeito, tenta de outro e percebe que não está conseguindo. Ele acha que o problema é força e tenta fazer a maior força do mundo. Ele até tenta pegar uma espécie de pé de cabra que vai estar por ali. Acontece que nada disso vai adiantar. A arca tem um certo segredo para você conseguir abrir. E Gedor não vai demorar muito para logo perceber esse segredo. Ele vai perceber que tem uma espécie de botões, digamos assim, e que através desses botões é que a arca se abre. Ele vai apanhar um pouquinho para conseguir entender, mas ele logo percebe do que se trata esses botões. Ele vai apertando um de cada vez, até que quando ele estará prestes a abrir, ele vai ser interrompido. O seu filho mais velho acaba entrando na sala do trono, vê que seu pai está mexendo na arca e dá um susto nele, perguntando o que é que Gedor está fazendo. Rapidamente, Gedor se afasta ali da arca e pergunta o que é que seu filho está fazendo ali. Quedés vai dizer que ele perguntou primeiro e pergunta também se seu pai estava tentando abrir a arca. Gedor vai dizer que é claro que não e revela que ele, na verdade, só estava vendo se a arca tinha algum segredo que eles poderiam usar ou um segredo importante para eles saberem. Quedés pergunta se seu pai descobriu algo e Gedor vai dizer que é claro que não. E revela que parece que essa arca não tem nada demais, só se tiver algo dentro dela. Só que Gedor vai dizer que é claro que seu pai não abrirá. E Gedor vai dizer que é claro que não. Em seguida, o próprio Gedor sairá ali da sala do trono e em seguida seu filho também. Mas Gedor não vai se dar por vencido. No dia seguinte, mais ou menos no mesmo horário, por volta de 5 a 6 horas da manhã, ele vai repetir o mesmo ritual. Isso consiste em ir até a sala do trono, se certificar de que não tem ninguém ali, nem mesmo algum guarda, e novamente ir até a Arca da Aliança para tentar abri-la. Gedor, já diante dela, já sabe o segredo que é para abri-la, que ele tem que apertar os botões. Acontece que a lógica dele vai estar só um pouquinho errada. Isso porque ele vai tentar apertar todos os botões, mas isso não vai funcionar. Ele percebe que
aquela tampa por cima da arca não se abrir. Ele então fica se perguntando o que é que vai acontecer, o que precisa para abrir essa arca. Ele vai tentando de todas as formas possíveis. Aquilo ali é como um cofre, tem várias combinações para abrir. Até que uma das combinações vai fazer sentido e pode gerar alguma coisa. Gedor vai apertar 2 vezes o primeiro botão, 1 vez o segundo botão e 3 vezes o último botão. Até que essa arca vai acabar se abrindo. Isso porque a arca ali vai dar uma espécie de destampada do corpo dela. Ele então percebe que essa arca se abriu e não perde tempo de tirar aquele tampão dali de cima. O que acontece é que essa tampa é extremamente pesada. E como ele já tem uma certa idade, querendo ou não, ele vai ter um pouco de dificuldade. Mas é claro que ele não vai chamar ninguém. A única coisa que ele vai fazer é força para conseguir tirar aquela tampa dali. Ele, com muito esforço e muito esmero, consegue abrir. E ele vai ver o que tem dentro. Só que ele se assusta e muito ao ver que o que tem ali dentro se trata de nada mais, nada menos que nada, absolutamente nada. A arca está vazia. Gedor fica sem entender o porquê dessa arca estar vazia. E não entende também o motivo dos israelitas acabarem se importando tanto com essa arca. Acontece que Gedor ali não viu, mas o poder de Deus foi mexido. Gedor cutucou o leão com a vara curta e por isso vai sofrer graves consequências. Gedor vai acabar sendo encontrado ali na sala do trono e logo vai ser informado que uma catástrofe está acontecendo. Gedor perguntará que catástrofe é essa. E em seguida, o seu filho Gedor vai aparecer por ali e dirá que muitas pessoas estão passando mal. Estão realmente ficando de cama. E que isso foi de uma hora para outra. Gedor ficará chocado e perguntará como assim todos estão passando mal. Quedes vai dizer que pelo menos metade da população ali dos filisteus estão passando por isso. Gedor pergunta o que é que pode ter sido isso, o que pode ter causado. Quedes dirá que ele não sabe, mas ao olhar para o lado, ele vai perceber que a arca está aberta. Ele então pergunta para o seu pai se Gedor acabou abrindo aquela arca. Gedor vai olhar para a arca, olhará para o seu filho e não vai responder. Só que esse silêncio já vai ser extremamente necessário para Quedes saber a resposta. Ele vai dizer que avisou ao seu pai para não fazer isso, mas Gedor não ouviu. Acontece que agora já será tarde demais. Eles não vão conseguir salvar praticamente ninguém. As poucas pessoas que vão se restar dessa espécie de praga, ou seja lá o que for isso, não vão ser páreo para o exército israelita. O povo filisteu vai acabar se praticamente extinguindo e os filisteus não vão mais existir. Vale lembrar que a Record está mudando bastante coisa do que está na Bíblia. Nós apenas seguimos o que a novela escreve e propõe para o seu público. Mas antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado, de onde você
está assistindo a novela. Até mais!